Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Informática na Educação. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo um pouco mais sobre o computador na aprendizagem escolar. Bom, pessoal, de início, é necessário nós destacarmos que o computador no ambiente escolar defende até mesmo possibilidades como o uso do computador e até mesmo aquilo que é necessário dentro do ambiente. Ele é considerado como uma máquina de ensinar e também como ferramenta. Quando ele é utilizado como máquina de ensinar, espera-se que o computador ele repasse ao aluno o determinado conteúdo, em que através de programas desenvolvidos com certo intuito, ele possa passar ao aluno técnicas de memorização ou até mesmo conhecimentos que possam ser necessários para ele em determinada ação, até mesmo em devido contexto. Essas categorias que se colocam mais comuns são os tutoriais, né? O exercício e prática, os jogos e também a simulação. Os programas tutoriais também constituem uma versão computacional da instrução programada, em que essa vantagem seria o fato de o computador poder apresentar o material com outras características que não são permitidas no papel, como animação, como som e a manutenção do controle de performance do aprendiz, em que ela facilita o processo de administração das lições e também nos possíveis programas de remediação de ensino, até mesmo propostas. Nisso, percebemos que esses programas de tutoriais facilitam muito o aprendizado dos alunos, até mesmo quando vem do computador, em que além dessas vantagens, esses programas tutoriais eles são bastante usados pelo fato de permitirem a introdução do computador na escola sem promover muita mudança. É a versão computadorizada que já acontece na sala de aula, em que o professor necessita de pouquíssimo treino para seu uso. O aluno já sabe qual é o papel como aprendiz, e os programas são conhecidos pela sua paciência infinita. Por outro lado, esse desenvolvimento de um bom tutorial é extremamente caro e também muito difícil. Diversas indústrias de software educativo preferem gastar o aspecto de entretenimento, como gráfico e som e outras coisas, ao invés de gastar no aspecto pedagógico ou até mesmo no teste e na qualidade do programa. Essa tendência de bons programas tutoriais e utilizar técnicas de inteligência artificial para analisar padrões de erros e, entre outros, avaliar o estilo e a capacidade de aprendizagem do aluno, oferece, então, a instrução especial sobre o conceito em que o aluno está apresentando dificuldade. Um exemplo de programa como essas características é o SOF, que é o Risket Instructional Environment, Programa auxiliar de detecção de problemas no circuito elétrico, em que ele identifica o estilo de resolução de problemas do usuário, que identifica dificuldades conceituais que o usuário apresenta, e através da instrução detalhada, leva então o aluno a assimilar esses próprios conceitos de forma geral e de forma aplicada. Só que, mediante essas questões, percebemos que esses sistemas tutoriais eles podem ser muito utilizados nessa questão da aprendizagem escolar. Mas, como sempre, como todo sistema acaba tendo falhas, eles têm problemas que podem ser redigidos nessa questão comum. Basicamente, ali, existem esses dois tipos de problemas, como eu tinha mencionado, com esses sistemas. O primeiro seria a intervenção do sistema no processo de aprendizagem, que é muito superficial. Ainda é muito difícil implementar na máquina um bom professor. É bem difícil você colocar ali um professor que possa ser analítico nas respostas, que possa ser ali avaliador na resposta que o aluno marcar e ver se o aluno está sendo totalmente criativo ou não. O tamanho desses programas e também de recursos computacionais é que eles requerem muito, que eles são muito grandes e também os computadores pessoais, eles não são tão poderosos para permitirem que esses programas cheguem até as escolas. Essa falta de recursos computacionais e também de equipes que são multidisciplinares, que permitem a produção de bons tutoriais, tem feito com que a grande parte dos programas se encontrem no mercado de trabalho e sejam de má qualidade. O EP, por exemplo, verificou que cerca de 80% dos 163 programas mais utilizados não passaram pela 9ª fase do teste de campo. A maioria dos programas disponíveis, desses programas disponíveis
são totalmente desprovidas de técnicas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Pedagógicas e também não requerem nenhuma ação por parte do aprendiz, a não ser ler o texto e responder uma pergunta de múltipla escolha, que perpetua, então, um método de ensino que já é péssimo, e só agora numa versão computacional que possa ser redigida até mesmo para ele mesmo. Nesse ponto, percebe-se, então, que essa prioridade ela se coloca em diversas questões. Aí que nós entramos, então, na nossa outra prática diferente, que seria o exercício e prática, as atividades de exercício e prática, que são também grandes tipos de programas de uso, tá? Que são necessários até mesmo dentro do computador escolar. Esses programas de exercício e prática, eles são muito utilizados até mesmo para revisar material, visto em classe principalmente, material que envolve a memorização e também a repetição, como aritmética e também vocabulário. Segundo um estudo feito pelo EPI, cerca de 49% dos sistemas educativos ou softwares no mercado americano são do tipo exercício e prática. Esses programas eles requerem respostas frequentes do aluno que propiciam então o feedback imediato, que exploram essas características gráficas e sonoras do computador. Geralmente, eles são apresentados na forma de jogos, por exemplo, como o Alien Student, e é um programa para crianças das primeiras séries, como do primeiro grau, que exige uma resolução de problemas de aritmética o mais rápido possível para eliminar um alien que compete com o usuário. Essas estatísticas do uso de programas de exercício e prática nas escolas nos Estados Unidos da América indicam que cerca de 40% do tempo em que a criança das primeiras séries do primeiro grau passa no computador é consumido em programas do tipo exercício e prática. A vantagem desse tipo de programa é o fato do professor dispor de uma infinidade de exercícios e também práticas em que o aprendiz pode resolver de acordo com o seu grau de conhecimento e também de interesse. Se o software, além de apresentar o exercício, coletar as respostas de modo a verificar a performance do aprendiz, o desempenho que o aprendiz obteve, então o professor terá à sua disposição, dando ali um importante material sendo visto em classe até mesmo ser absorvido. Entretanto, para alguns professores, este dado não é suficiente, mesmo porque é muito difícil para o software detectar o porquê o aluno acertou ou errou. A avaliação de como o assunto está sendo assimilado exige, então, um conhecimento muito mais amplo do que o número de acertos e 10 erros de aprendizes. Até mesmo a ideia de que os programas de exercício e prática aliviam a tediosa tarefa dos professores corrigirem os testes ou as avaliações não é totalmente verdadeira. Assim, eles eliminam a parte mecânica da avaliação e, entretanto, acabam tendo uma visão mais clara do que está acontecendo com o processo de assimilação dos assuntos que são vistos em classe. Exige, então, uma visão mais profunda da performance desses alunos, com uma abordagem de exploração que é autodirigida ao invés de instrução explícita e direta. Com base nisso, esses computadores partem de uma filosofia de ensino em que a ideia de que a criança aprende melhor quando ela é livre para descobrir as relações por ela mesma, ao invés de ser explicitamente ensinada, são formatos que ajudam muito no desempenho de alunos
e professores que acabam entendendo que o aluno consegue ter uma vantagem maior na própria aprendizagem e na própria formação comum de aula aí. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das nossas anteriores, pode mandar para o nosso e-mail que nós vamos estar respondendo vocês o mais rápido possível. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!